Outro detalhe que eu queria destacar para você, para além disso, que a gente tem ouvido ontem, o Ministério da Fazenda repassou esse dado, que as contas que foram feitas ali no governo federal, Tainá, é de que, olha, a gente pode não ajudar. Mas e aí? E se o Banco de Brasília quebra? Se o BRB quebra? Iriam ser precisos 17 bilhões de reais do Fundo Garantidor para ajudar aqueles consumidores e clientes que investiram ali o seu dinheiro dentro do BRB. Então, o cálculo é melhor trabalhar para esse empréstimo de cerca de 5, 6, daqui a pouco a gente traz a confirmação que ainda está tendo essa informação, do que de fato, acho que a Tainá já está com isso na mão, né, Tainá? Do que de fato permitir um rombo de 17 bilhões de reais no Fundo Garantidor / no mercado financeiro como um todo. A Larissa está contando pra gente, né? Em outras palavras, o governo sentou, olhou e falou assim, se a gente deixar a coisa correr solta, fato, vai cair no nosso colo de qualquer forma. A gente vai ficar com prejuízo, ainda vamos ficar com a pecha de que ajudamos a quebrar o Banco de Brasília. Peraí, então o Lula falou, Dario Durigan, vem cá, vamos ajudar a resolver, mas não coloca muita cara, não. Você vai resolver nem sem cita colocar... meu nome. Não cita meu nome, não. Vai lá, resolve, ajuda a resolver, não é resolve. Ajuda a pensar numa alternativa e a alternativa foi essa que a Larissa estava descrevendo pra gente, né? Não tem dinheiro, portanto, da União nessa negociação fechada agora. Aqui, gente, é o detalhe do que foi conciliado. Eu vou trazer um resumo para vocês. Vocês estão vendo a ata, né, que é o termo do acordo. A Larissa trouxe em linhas gerais para a gente o que vai sair daqui desse documento, só para a gente elencar o que é importante, Gustavo Uribe. Primeiro, né, a gente chama isso de um acordo de conciliação, tá ali o nome do ministro Luiz Fux, ele foi quem fez essa conciliação como ministro do Supremo Tribunal Federal, com a intenção de permitir que o governo do Distrito Federal realize essa operação de crédito junto ao FGC, ao Fundo Garantidor de Créditos, destinado ao aporte de capital para o Banco de Brasília. Número 1, mais importante aqui destacado que a gente está falando desde sempre, não tem dinheiro da União. É um empréstimo sem, portanto, ser avalizado pelo governo federal, com uma garantia ali por bancos privados, usa receitas futuras do Distrito Federal e é mediante compromissos rigorosos de ajuste fiscal no Distrito Federal. Tudo isso é um resumo do que está aqui. Pode ir passando se quiser, gente. A página 3 é uma das melhores páginas que dá os detalhes. Tá, eu só estou resumindo, depois a gente pode ser até as páginas. O empréstimo pode se chegar a 16% da receita corrente líquida do Distrito Federal. O ajuste obrigatório fiscal do Distrito Federal está previsto aqui para que não haja descontrole nas contas do governo do DF e, portanto, o ministro Luiz Fux determina que haja o acompanhamento rigoroso pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal com a previsão, Uribe, de comunicação obrigatória sobre qualquer risco de descumprimento. Traz para perto, portanto, também aquele que é responsável por gerir as contas, por fiscalizar as contas públicas, né? E aí, entre as obrigações, permanecem quitar totalmente o empréstimo ou até o Distrito Federal atingir uma classificação X aqui, que a Larissa Rodrigues vai saber explicar melhor, tem um termo. Porque era um problema que, por isso que o Fundo Garantidor não queria emprestar dinheiro para o governo do Distrito Federal, porque os entes federativos, eles têm uma nota de classificação ali, se eles são bons pagadores ou não. Copag? Esse Copag a mais. Isso. E o Distrito Federal tinha uma nota ruim, abaixo do que é previsto para que se empreste esse dinheiro. Então, o problema era, ele já era um ente que não pagava muito bem as suas contas, por isso o mercado financeiro e o Fundo Garantidor não queria emprestar esse dinheiro e precisou de toda essa movimentação. Então, Lari, quais são as condicionantes para que esse acordo continue valendo? Era nessa página que eu estava. Exatamente. Então, como o Distrito Federal ainda não é um bom pagador por essa classificação de risco, digamos assim, ele consegue esse pool de bancos entrando como avalista. Se ele melhora a sua classificação de bom pagador, já não precisa desse avalista dos bancos, né? Que é um consórcio de bancos que eles falam, né? Bancos públicos e privados. Perfeito, Uribe. E aí vamos para a página 6, exatamente, que a gente tem sobre o monitoramento e prevenção, que é mais ou menos o que a Tainá explicou. Vai haver um monitoramento, acompanhamento e supervisão
das partes para que esse pagamento seja realizado e que para que o BRB ele consiga também preencher aquilo que foi retirado do Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando, boa parte da corrupção envolvida com o Banco Master foi Daniel Vorcaro tirando dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito, que é abastecido por instituições financeiras para gastos com festas e etc. Então, o Fundo Garantidor de Crédito volta a atuar nesse sentido, mas agora com algumas restrições. Agora o Banco de Brasília vai ter que fazer uma espécie de prestação de contas para o Supremo Tribunal Federal, para o Ministério da Fazenda, para o Tribunal de Contas da União e também para o Fundo Garantidor de Crédito, para que todos os pagamentos sejam feitos. Além disso, outra informação importante, na cláusula 7, que trata da solução consensual da controvérsia, já que homologada, cada parte arcará integralmente com as custas. Ou seja, além de tudo, o BRB vai ter que arcar com as custas processuais e também dos advogados presentes nesse processo. E para encerrar, a cláusula 8, que é de competência, com fundamento no artigo 190, assim as partes celebram essa operação de crédito, inclusive na condição de garantidores, e serão legitimadas para acionar o STF a fim de garantir o quanto disposto neste acordo. Ou seja, quem vai ser o avalizador legal vai ser o Supremo Tribunal Federal. É o ministro Luiz Fux. Caso alguma das partes não cumpra, o BRB não pague as instituições privadas, ou o Tribunal de Contas acabe diagnosticando algum tipo de problema nessa operação, vai ser judicializado. E aí, Larissa e Tainá, é o ministro Luiz Fux que vai dizer se continua essa operação ou não. Porque se não cumprirem com as prerrogativas, isso pode ser cancelado. E aí sim existe uma possibilidade de quebra do BRB ou de privatização dele. Lari, vamos juntas aqui, desculpa. Quer falar alguma coisa? É só um detalhe, porque eu estava dizendo que a Helena Prestes, né, da nossa equipe, está lá na porta e ela manda então a confirmação, 6,6 bilhões de reais, né, que a gente estava nessa discussão se seriam só 5, se seriam 6. Então, 6,6 bilhões de reais. É o rombo todo, Larissa? O rombo, ele é mais ou menos de 12 bilhões de reais. Então há muitos questionamentos ali, inclusive. Vários, a gente vai ter agora acesso a isso com esse balanço, porque o BRB nunca divulgou um balanço disso. Esse foi o valor que eles identificaram. E esse valor é o valor que se fala que precisa aumentar na capitalização do banco, né? Não na liquidez, naquele dinheiro em caixa. Mas é um valor que ele precisa ter para compensar e para garantir que ele vai estar pagando até aquelas pessoas que deixaram o dinheiro investido lá, ou né, qualquer tipo de negociação que os clientes do BRB têm. Então, há dois cálculos diferentes. Falam em liquidez, que é o dinheiro que vai rodando ali. Então, o cálculo todo seria de cerca de 12 bilhões de reais. Mas o Banco Central já tinha dado avisos que ele precisa aumentar a capitalização. Ter em caixa, representar o que a instituição financeira precisa de cerca de 6 bilhões de reais. Então sai esse valor agora, 6,6 bilhões de reais de empréstimo para aumentar a capitalização para que ele tenha em caixa e seja uma espécie de garantia de que todo mundo que investiu lá vai conseguir receber esse dinheiro, de que nada vai sair errado, como aconteceu, por exemplo, no caso Master. Maravilhosa. Vamos só dar o nome das meninas que estão na cobertura lá, Larissa, para dar os créditos que elas estão lá nessa força-tarefa. Vamos lá, e eu estava aqui perguntando agora. Então, Helena Prestes, a Gabriela Boechat também, que cobre o Supremo pra gente, nos ajudando aqui nessa cobertura. Estávamos atrás, adiantamos ontem que hoje sairia esse acordo firmado. Mas lembrando, o anúncio foi oficializado, o BRB ainda hoje deve assinar para o dinheiro chegar e amanhã a gente vai ficar de olho também neste balanço que está prometido chegar no Banco Central para saber ainda mais detalhes financeiros da instituição financeira. Gostou? Gostei. Breaking news da nossa super Larissa Rodrigues aqui. Obrigada, Lari. Vou ficar de olho. Daqui Tchau, a pouco gente. a gente volta. Nossa Larissa Rodrigues, que é Nossa Senhora BRB,